Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Aleluia, amém. Estudo bíblico, João 21 verso 24. Introdução, João 21:24 conclui o Evangelho de João, servindo como uma espécie de atestado de autenticidade. Após a poderosa demonstração da ressurreição de Jesus, o milagre da pesca abundante e a restauração de Pedro, o versículo em foco assegura aos leitores a veracidade do testemunho registrado por um discípulo em particular, amplamente considerado como o próprio João. Ele não apenas testemunhou os eventos, mas também os registrou fielmente, validando a narrativa para as futuras gerações de cristãos. Este versículo final reforça a confiabilidade da mensagem do Evangelho e convida os leitores a receberem a verdade apresentada. Contexto histórico. O capítulo 21 de João, considerado por muitos como um epílogo, acontece após a ressurreição de Jesus e seus encontros com os discípulos. A pesca milagrosa e a refeição preparada por Jesus, João 21 versos 4 ao 14, remetem à dependência dos discípulos em Jesus para a provisão e ao seu papel contínuo como seu pastor e líder. A conversa de Jesus com Pedro, João 21 versos 15 ao 19, restaura Pedro após sua negação e o comissiona a cuidar do rebanho de Cristo. A curiosidade de Pedro sobre o destino de outro discípulo, Senhor, e quanto a ele, revela uma tendência humana de comparar nosso próprio caminho com o dos outros, João 21 versos 20 ao 22. É neste contexto que João 21:24 surge, enfatizando a importância de focar em seguir Jesus e na missão que ele nos dá, em vez de nos preocuparmos com o que acontecerá com os outros. O versículo sublinha a validade da narrativa sobre a ressurreição e o testemunho dos apóstolos. Interpretação, João 21:24, sob uma perspectiva teológica protestante trinitariana, confirma a inspiração divina das Escrituras. Afirma que o Evangelho de João é um relato testemunhal confiável e preciso da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A frase "Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou" sublinha a importância do testemunho ocular e do registro fiel. A declaração "sabemos que o seu testemunho é verdadeiro" sugere que a comunidade cristã primitiva, ou um círculo de discípulos, reconheceu e aprovou a veracidade do Evangelho. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um fundamento para a fé. Confirma que a história de Jesus não é uma lenda ou mito, mas um evento histórico atestado por testemunhas oculares confiáveis. O versículo nos encoraja a confiar nas Escrituras como a palavra de Deus e a base para nossas crenças e práticas. Além disso, nos lembra da responsabilidade de compartilhar o testemunho de Jesus com o mundo, seguindo o exemplo do discípulo amado que registrou essas coisas. A ênfase na veracidade do testemunho reforça a necessidade de precisão e integridade ao comunicar o Evangelho. O versículo, em conjunto com o capítulo, ressalta a necessidade de focar no chamado pessoal que Deus nos dá, sem nos preocuparmos com o que Ele faz com os outros. Devemos seguir Jesus fielmente, cumprir nossa missão e confiar em Sua soberania sobre a vida de todos. Veja as referências. 2 Pedro 1 verso 16. Porque não seguimos fábulas engenhosas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Este versículo enfatiza a importância do testemunho ocular e a refutação de fábulas, conectando-se com a ênfase de João 21:24 na veracidade do testemunho.
Assim como Pedro afirma ter sido testemunha ocular da majestade de Cristo, João afirma ter testemunhado e registrado os eventos da vida de Jesus, fortalecendo a credibilidade do Evangelho. 1 João 1 versos 1 ao 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos, pois, o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Este trecho do livro de 1 João, também atribuído ao apóstolo João, oferece uma afirmação pessoal e enfática da experiência direta e do testemunho ocular da vida de Jesus. A ênfase na audição, visão e toque da palavra da vida reforça a convicção de que o testemunho apresentado no Evangelho de João é baseado em uma realidade tangível e observável, não em especulações ou invenções. Assim como em João 21:24, o objetivo é convidar os leitores a participarem da comunhão com Deus através da fé no testemunho autêntico sobre Jesus Cristo.